é Deus que está o levando a fazer isso. É uma palavra do trono de Deus para nós, amém? Vamos orar pela vida do nosso irmão. Senhor Deus, nós nessa manhã, nós colocamos em Tuas mãos, Pai, a vida do missionário Fabiano. Que o Senhor venha usá-lo, Pai, de forma sobrenatural neste lugar. Que o Senhor venha ser, Pai, com ele. Que o Senhor venha usar a boca dele, Pai, para ser canal de bênção em nossas vidas. Nós colocamos ele, Pai, em Tuas mãos. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia, graça e paz a todos. Manhã abençoada, aonde nós reunimos nesta congregação para louvar e exaltar o nome do Senhor. Queridos, abre comigo a sua Bíblia, aqueles que trouxe, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, versículo 18. Todos a encontraram? Efetuamos a palavra de Deus. Certo homem de posição perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente então entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Deixe sua Bíblia aberta. Nós iremos externar a palavra de Deus nesta noite de uma forma dedicatória, de versículo por versículos, para que a exposição da palavra de Deus seja notória ao nosso coração. Haja vista que eu não vim essa manhã para pregar para você que você vai ganhar carro novo, casa própria, dinheiro na conta. Não. Eu vim pregar a palavra de Deus, aquela que é viva e eficaz, aquela que penetra entre almas e medulas e faz discernição entre alma e espírito, e é apta
para salvar a vossa vida. Queridos, nós deparamos com um texto cuja história fala de um jovem rico que tinha muitas riquezas, possuía muitas coisas. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele vai encontrar com o mestre e ele está preocupado com a sua salvação. É uma pergunta que todos nós deveríamos fazer todos os dias. Aqui ele vai perguntar para Jesus no verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Outras traduções diz: para que eu seja salvo. Ele está preocupado com a sua salvação. Haja vista que o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisas algumas. E no século 21, o que tem tirado a atenção do povo e da sociedade acerca desta pergunta é os afazeres, é o egoísmo, é a falta de fé, porque eles correm atrás de coisas vãs e esquecem de procurar a sua salvação. Os púlpitos da igreja não pregam mais sobre juízo de Deus, sobre salvação. Precisamos revolucionar esta nação com a verdadeira palavra de Deus, que haverá um juízo de Deus para aqueles que não seguem a Cristo, e haverá salvação eterna para aqueles que preservam a sua vida diante do Mestre. E aqui ele está preocupado com a sua salvação, e ele vai perguntar a Jesus: o que ele deve fazer para que ele seja salvo? Irmãos, o que nós temos que fazer para ser salvo? Nós temos que fazer essa pergunta, irmãos. Eu faço essa pergunta todos os dias. Quando eu acordo, eu oro: Senhor, o que devo fazer hoje para que eu preserve a minha salvação? E o texto vai dizer, acompanhe comigo, verso 9: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Verso 20: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí o João vai dizer assim: tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Irmãos, Jesus fez uma pergunta simples, cujo está escrito nas tábuas da lei, na segunda parte, que fala sobre a lei na dedicatória dos homens. E ele está dizendo: não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele vai dizer assim: tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho, Senhor, preservado desde a minha juventude. Irmãos, este jovem aqui, ele não conseguiu cumprir os dois primeiros principais mandamentos. Como ele está cumprindo todos esses mandamentos, irmãos? Porque o primeiro mandamento da lei de Deus é: não terás outro Senhor diante de ti, porque eu, o Senhor, serei o vosso Deus. E o segundo principal é amar o teu próximo como a ti. Jesus vai dar uma lição nesse jovem. Nós precisamos de lição como essa, irmãos, na nossa vida, porque nós achamos, porque nós estamos na igreja, porque nós sentamos no banco da igreja, porque nós pregamos, porque nós evangelizamos, nós somos melhores do que os outros. Nós achamos porque nós temos posse ou alguma coisa, nós somos alguma coisa, nós não somos nada. Irmãos, um certo pregador disse assim: nós somos o mendigo atrás do pão para procurar outro mendigo para oferecer o pão. Nós não somos nada, irmão. Nós somos como vapor que aparece e desaparece no mesmo instante.
Quem somos nós? E Jesus vai dar uma lição para esse jovem. E ele disse que ele cumpria. Aí Jesus vai mostrar para ele: você não tem amor. Você não tem amor. Acompanhe comigo. Verso 21. Replicou: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Agora olha só, irmãos. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e ser discípulo, irmão. Seguir Jesus é ser discípulo. Jesus está falando assim: ó, eu preciso que você seja discípulo. Vende tudo o que você tem, distribui ao pobre, e depois torna meu discípulo. Renuncia o que você tem por amor a mim. Entrega o que você tem em amor a mim. Jesus está falando de amor, irmão. É amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele não conseguiu amar o teu próximo. Ele não conseguiu dividir o que tinha com o teu próximo. João vai escrever: se nós não conseguimos amar o nosso irmão a quem vê, como nós conseguimos amar a Deus a quem nós não vimos? Se nós não amarmos o nosso irmão que está do nosso lado, como nós amamos a Deus de fato, irmãos? Que hipocrisia nós vivemos, irmãos. Devemos demonstrar o nosso amor. O que é amor? Amor não é um sentimento, irmãos. Nós temos que quebrar esse tabu de uma falsa teologia, dizendo que amor é sentimento. Amor não é sentimento, irmão. Amor é atitude. Quando Jesus disse: ame o vosso inimigo e ore pelos que vos perseguem, Ele não está falando com você assim: mostra o teu sentimento para o teu inimigo, não. Ele está mandando você amar. O que é amor? Amor é atitude. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor de mim e de você para morrer naquela cruz. É uma atitude. Jesus teve uma atitude, uma ação de pegar o que ele amava, o que ele tinha, e entregar. Ele teve a atitude de dar o teu filho por amor de pecadores, cujo principal sou eu. Amor é atitude. Jesus queria uma atitude daquele jovem. Irmãos, a Bíblia, Deus não tem nada contra riquezas. Nós podemos observar que havia um fariseu, havia um publicano, e este publicano era cobrador de impostos. Jesus entra na casa dele, prega para ele. A única coisa que Jesus pede para ele é que ele conserte a tua vida. E ele era rico, ele disse: eu vou devolver 4 vezes mais dos que eu tomei. Jesus não estava falando para ele assim: entrega tudo o que você tem, não. Jesus disse para ele: conserta a tua vida diante de mim. Mostre o teu amor para comigo e com a sociedade, com o seu irmão, com o teu próximo. Jesus precisa de atitude da igreja. Nós devemos demonstrar o que nós pregamos. Se nós pregamos o amor, vivemos o amor. Se nós pregamos a fidelidade das Escrituras, vivemos a fidelidade das Escrituras. Porque a Bíblia é a única fonte fidedigna para a nossa sobrevivência. Ela é a única regra de prática e fé que nós temos que abraçar para ser bem-sucedido na salvação. Aí Jesus disse para ele: vende tudo que você tem, entrega aos pobres, seja meu discípulo. Irmão, ser discípulo não é ser simpatizante, não. Tem muitos simpatizantes da fé hoje em dia. Tem pessoas que não são discípulos, precisam ser discípulos, mas para que eles se tornem discípulos, cabe a nós que pregamos a palavra de Deus, cabe a nós que queremos ensinar a palavra de Deus, porque o discipulado, ele vem pelo ensino. Se nós abandonar o ensino, nós abandonamos os discípulos. Jesus, ele ensinou os apóstolos ensinou os seus seguidores transpassaram isso e chegou até nós. O que nós estamos fazendo? Seguidores ou simpatizantes da fé?
A igreja ela não precisa ser cheia para ser igreja. A igreja não precisa estar vazia para ser igreja. Ela simplesmente tem que ter Jesus nela. Ela tem que cumprir os mandamentos. Ela tem que seguir as escrituras. Olha o que o texto vai dizer. Verso 21. Verso 23. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou? Mais alto ficou? Porque era riquíssimo. Irmãos, o que bate tristeza no nosso coração é quando nós sabemos que nós temos que renunciar a certas coisas por amor a Cristo. Às vezes nós deixamos de renunciar aquilo que nós amamos por amor de Cristo. Sabe por quê? Porque aquilo é um ídolo que está dentro do nosso coração. Aquele jovem tinha a sua riqueza como seu ídolo. Ele disse que cumpria as leis, ele disse que seguia os mandamentos, mas ele não conseguiu amar a Deus ao ponto de entregar a sua riqueza, o seu ídolo, para seguir Jesus. Qual é o ídolo que tem nos atrapalhado para seguir Jesus? Todos nós temos que matar um ídolo todos os dias, porque todos os dias brota no nosso coração. E nós temos que fazer essa renúncia, irmãos. E muitos não querem abandonar o seu ídolo por amor a Cristo. E Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Irmão, o que é do mundo você dá para o mundo, mas o que é de Deus entrega para Deus. E o que é de Deus? A sua vida, os seus caminhos, os seus projetos, a tua história. Isso é de Deus, entrega para Ele, porque Ele faz melhor. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O caminho de Deus não são os nossos caminhos. O que Deus tem para nós é melhor do que nós pensamos. Porque aquilo que o coração não sentiu, o que os olhos não viram e o que o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que renunciam o seu ídolo, amor a Ele. Vamos matar os nossos ídolos para que o reino de Deus seja promovido com sucesso. E ele ficou triste, irmãos. Ele não entendeu. Ele não entendeu, porque se ele tivesse entendido, essa palavra aqui ia ser mudada. E está escrito: e ele ficou muitíssimo alegre. Mas não é isso. A palavra está dizendo que ele ficou muito triste. Quem abandona os ídolos do coração por amor a Cristo vive em alegria, porque ele tem um Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos exorta, o Espírito Santo nos corrige, o Espírito Santo nos apruma. Sabe o que é prumo, irmão? Prumo é uma ferramenta que o pedreiro usa para deixar a parede alinhada. Ela levanta um pilar como esse e deixa alinhado. Quando o prumo não está certo, a pilastra está torta. Mas quando a pilastra está no prumo, ela está reta. Os crentes hoje em dia precisam entrar no prumo. Tem que ficar reto. Porque sem a retidão, irmão, nós vamos sair do caminho. E o caminho é o Senhor Jesus. E o texto vai dizer, verso 24: e Jesus, vendo assim, triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Como eu disse anteriormente, a Bíblia e Deus não tem nada contra riquezas. O rico consegue entrar no céu, basta abandonar os ídolos dele.
Este jovem tinha como ídolo a sua riqueza. Aí Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Irmãos, isso aqui é uma palavra que ela é jogada numa forma hipérbola, que é uma forma de linguagem. É uma linguagem de forte expressão. Jesus está sendo radical na sua fala. É impossível mesmo. É impossível um camelo conseguir passar no fundo de uma agulha. Jesus está dizendo, irmão, é impossível. Ele está sendo radical, ele está sendo aqui supremo na sua palavra. Ele está dizendo para todos os seus ouvintes: é difícil passar um camelo no fundo de agulha, assim como é difícil aqueles que têm ídolos no coração entrar no reino dos céus. É difícil, como um camelo é difícil passar no fundo de agulha, um ser humano que não se arrepende entrar no céu. Todos nós temos que passar pela metanoia, pela mudança de mente, para que produza em nós uma boa ação, uma boa conduta, para que o Espírito Santo derrama sobre o nosso coração os frutos do Espírito, e nós fazemos boas obras, obras dignas de arrependimento. Aí Jesus usa uma fala radical mesmo, para que todo mundo entenda, ó, a sua obra, a sua riqueza, nem a sua força consegue chegar no céu sem a renúncia por mim. Se não renunciar por mim, não adianta riqueza, não adianta conhecimento, não adianta força humana, porque é só por mim. Tem que passar por mim, é por essa porta, é pela porta que está diante de vós que vocês vão entrar na presença do Pai. E João no capítulo 17, verso 17, ele vai dizer: sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o texto de João 17 vai dizer: santifica-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Irmãos, tem pessoas rapando cabeça, tem pessoas andando descalço, vestindo pano de saco, dizendo que está santificando. Isso não santifica ninguém. O que santifica é a palavra. O texto está dizendo, é a palavra, porque ela cura e te liberta. Ela te liberta do pecado e te cura por completo. Sabe por quê? Porque quando você se santifica na verdade, você descobre as leis de Deus. E as leis de Deus revelam o nosso pecado. E o nosso pecado nos mostra o afastamento de Deus. Aí nós procuramos Jesus, porque Jesus mostra Deus. A lei mostra o pecado. O pecado te leva a Jesus e Jesus te transporta até Deus. E você será salvo. Verso 26. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? É uma pergunta. Verso 27. Mas ele respondeu: o impossível dos homens são possíveis para Deus. Irmãos, vamos frisar aqui. Olha que suma importância o que Jesus está dizendo. Verso 27. Mas ele disse, mas Jesus disse, aos homens, ao impossível dos homens são possíveis para Deus. Verso 18, verso 27. Verso 18. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. A importância desse verso é tão suprema, que é um ponto central das mensagens do nosso irmão e querido apóstolo Paulo, que pregou na sua essência o Cristo crucificado. Aquele que tem o poder de te dar de graça, sem merecer,
o passaporte para entrar no céu. Vou ler de novo para ficar na mente dos irmãos. Verso 27. Ao impossível dos homens são possíveis para... Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se... Irmão, não é mérito nosso. A salvação não é meritocrática. Nós não temos mérito nenhum na salvação. Para nós é de graça, mas custou um alto preço. Muitos acham que a salvação é meritocrática, que ela merece ser salva porque ela é boa, porque ela faça boa ação, porque ela vem aos cultos, porque ela ouve a palavra, porque ela não vive na sociedade mundana. Elas acham que elas são salvas porque elas leem a Bíblia todos os dias. Irmãos, nós não somos salvos porque nós pregamos em cima de um púlpito. Isso aqui é só uma parte da conclusão daquilo que nós recebemos. Isso aqui é a ação, é a reação de uma ação. E às vezes nós nos enchemos o peito para querer ser melhor do que os outros, porque nós lemos a Bíblia, porque nós falamos de Jesus, porque nós não vivemos no meio da sociedade, porque nós não fazemos práticas como aqueles que estão lá fora na sociedade fazem. Nós somos iguais. A única diferença é que você creu e ele não. A única diferença foi que o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, e eles não. Mas a Bíblia vai dizer que a salvação, ela vem pela palavra. Porque sem pregar a palavra não há arrependimento, e sem arrependimento não há salvação. Então nós temos que mostrar aquilo que nós recebemos, a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Aí Jesus está dizendo, os seus méritos não te salvam, tá? É impossível você fazer qualquer coisa, é impossível chegar lá sem a renúncia para ser discípulo, sem abandonar os ídolos do teu coração, sem preservar aquilo que você diz que crer, sem viver uma comunhão sincera com o Espírito Santo, sem ter um particular devocional com o papai todos os dias. Porque tem gente que só abre a Bíblia na igreja. E tem gente, irmão, pastor, olha aí, eu prego muito em muitas igrejas, sabe? E às vezes eu vou pregar na igreja, eu acabo de ler, fazer a leitura, a exposição da palavra. Os irmãos pegam a Bíblia e fazem assim, cruza os braços. Esses daí eu sei que já não tem interesse pelas escrituras. Quando uma pessoa é salva e é movida pelo Espírito Santo, ela de fato vai querer entender o que o pregador vai transmitir. Por quê? Porque ela vai entender que ela é cristã, ela é uma pessoa salva, ela crê nas escrituras, e as escrituras ela tem que ser fidedigna. Nós temos que fazer um resumo assim, em toda pregação. Quando o apóstolo Paulo chegou em Bereia pregando, os bereanos chegou e falou assim, opa, peraí, vamos analisar se de fato a palavra que Paulo prega é verdade. E quem era Paulo? Quem somos nós? E às vezes nós engolimos qualquer coisa e depois ficamos com o estômago debrulhando e queremos vomitar. Precisamos ter 2 saquinhos para guardar aquilo que nós recebemos, um furado e um bom. O que não presta nós joga no furado, vai embora.
mas o que presta nós guarda para nos alimentar. E Tiago vai dizer que a fé sem as obras ela é morta. Então é uma ação, é a reação de uma ação. Nós recebemos a fé e pela fé nós agimos através do amor, da comunhão, da paz, da alegria, da bondade, da mansidão e do domínio próprio. Então quando nós recebemos a fé, nós recebemos o amor de Deus. E quando nós recebemos o amor de Deus, nós transmitimos os frutos do Espírito Santo, para que produz frutos de verdade, frutos dignos de arrependimento. Fala de fé, de crer. É os frutos que você transmite para que germine na boa terra, para que produza o arrependimento para a salvação. Mas que fruto nós estamos dando? Que fruto nós estamos repassando para a sociedade, para o nosso próximo, para os nossos irmãos, para as nossas igrejas? Aí Jesus vai dizer: tem como não? Se você tem obras, mas não tem fé, sua obra não vale de nada. Mas se você tem fé e não tem obra, ela é morta, também não vale de nada. É uma junção, anda junto. E a maioria dos crentes, sinto muito falar isso, dizem que tem fé, mas a fé delas é morta. É uma fé que não produz frutos. Precisamos exercer a nossa fé junto com as obras, para que o Evangelho ele seja produzido frutos para o reino de Deus. E a obra está escassa, irmão. A obra está escassa, porque são poucos que amam as Escrituras. Quando eu estava no seminário, nós começamos no seminário com 68 alunos, formaram 17. Muitos hoje estão desviados. Nós precisamos reavivar a chama do Espírito Santo em nosso coração. Nós temos que voltar no Pentecoste de novo, para que nós sejamos batizados, para que a língua que desceu como de fogo purifique a nossa garganta, para que nós possamos falar de verdade do amor de Deus. Verso de 28. Estou entrando para o final. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Irmãos, Jesus não quer que você vive mendigando, não, irmãos. Jesus não quer que você abandona. Aqui esse texto aqui, Jesus não está sendo radical. Aqui não é uma fala hipérbora, como nos versos acima, não. Jesus está dizendo algo carinhoso, é de uma forma singela, de carinho. Jesus está dizendo o seguinte: Jesus está dizendo: se você não amar a mim mais do que o seu pai, se você não amar a mim mais do que a sua mãe, se você não amar a mim mais do que o teu filho, se você não amar a mim mais do que a tua casa, se você não amar a mim mais do que o teu carro, se você não amar a mim mais do que a tua riqueza, então eu sinto muito, não tem entrada no céu. Aí Jesus vai falar assim: você tem que demonstrar
o seu amor por mim, porque o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o seu filho verá em você aquilo que eles não têm. Então vocês entrarão em comunhão, porque eles vão querer o que você tem. Aleluia. E vocês vão viver em paz, porque o reino de Deus é paz. Jesus está dizendo: ame a mim, que você vai amar por excelência aquilo que você queria amar. Porque se você não amar a mim, você de fato não ama aquilo que você tem. Você tem eles como Deus, e isso é ruim para nós. Aí há uma promessa, irmãos, para aqueles que abandonam tudo isso por amor a Cristo. E a promessa está no verso 30. Olha o que o verso vai dizer: que não receba no presente que vivemos muitas vezes mais. Se você amar a Deus mais do que tudo, se você encaixar no teu coração Deuteronômio capítulo 6, irmãos, você alcançou de Deus o amor. Aí sim, você vai receber nesse presente muito mais amor do que você poderia imaginar que tinha. Se você entregar a sua riqueza a Deus, Deus está dizendo, Ele retribuirá mais no presente ainda. Se você entregar o teu filho para Deus, Deus fará no teu filho muito além do que você queira que ele seja. Se você amar o teu pai, a tua mãe, abaixo de Deus, o teu pai e a tua mãe receberá de Deus muito mais do que você pensa. E além disso, irmão, olha o que vai dizer, tem uma vírgula aí, uma continuação. Olha o que vai dizer: a vida eterna. Não só você, mas seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus vizinhos receberão também. Porque o amor de Deus que está no teu coração será transmitido para eles. E eles receberão o amor de Deus. E será alcançado pela misericórdia, pelo favor imerecido que Deus deu a você e deu a mim. E para fazer a aplicação de tudo isso, para nós encerrarmos nesta manhã, vamos ler o verso 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Para fazer a aplicação de toda a nossa mensagem, o que ainda falta para nós? Qual ídolo nós vamos arrancar do nosso coração? Qual ídolo nós vamos renunciar para que nós se tornamos discípulos? Porque Jesus está procurando discípulos para a sua seara. O trabalho, mãe, é árduo, mas você jamais vai estar sozinho. Jesus disse que Ele iria para o Pai, e de fato está à direita do Pai. E João, no capítulo 2, na sua carta, na primeira carta de João, capítulo 2, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que existe um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Aí eu falo, irmãos, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós só pecamos porque nós já somos pecadores. E isso não vai abandonar de nós. Nós cremos, fomos regenerados, mas nós ainda somos pecadores. Nós vamos errar, mas nós temos que abandonar esse erro, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Porque o pecado na nossa vida, ele tem que ser acidental. Tem que ser um acidente, irmão. Não tem que ser uma causa produzida pelo nosso sentimento e arquitetada, não. Tem que ser algo acidental, que nós cometemos, mas que nós sabemos que é errado, e que nós confessamos, para que
nós alcançamos a misericórdia de Deus. E o Pai que está à direita e o Filho que está à direita do Pai intercederá por nós. Enquanto Ele está lá à direita do Pai intercedendo por nós, o Espírito Santo, Ele intercede com gemidos inexprimíveis aqui na terra em favor de você e de mim. Quando nós reconhecemos que o único ídolo que nós temos que ter em nosso coração é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu pelos meus e pelos seus pecados. O que ainda falta para nós? É uma pergunta que fica no ar e que os irmãos levem com vocês, e todos os dias você vai acordar e vai dizer: o que falta hoje para me renunciar? E que Deus abençoe cada um dos irmãos. E eu louvo a Deus pela vida do Altair, que teve essa confiança de me dar essa oportunidade para estar nessa manhã expressando a palavra de Deus com tanto amor ao coração dos irmãos. Deus abençoe toda a igreja e que toda a igreja seja discípulos para o reino de Deus. Muito obrigado e amém.